Você está na Família Web Rádio. Entretenimento, notícia, música, promoções, participação do ouvinte. Tudo isso e muito mais é aqui na sua rádio. Aqui somos mais você. Família Web Rádio. Família Web Rádio e o programa Focando uma Visão Espírita sobre a Vida, com a equipe da USE Intermunicipal Guarulhos e Arujá. Muito bem, queridos ouvintes, eu sou Marcos Aleixo, estamos começando o programa Focando uma Visão Espírita sobre a Vida, um programa da USE Intermunicipal Guarulhos e Arujá. E hoje é o nosso programa de número 293, quase chegando no trezentinho, hein? Aonde quer que você esteja, você está muito bem sintonizado aqui na Família Web Rádio. Muito boa tarde, queridos ouvintes. Eu sou Ataídes Basto, desejando a todos vocês muita paz, saúde e alegria. Participe conosco enviando pelo WhatsApp DDD 11, telefone 985176385 da Família Web Rádio, ou pelo e-mail pelo e-mail focando@useguarulhos.com.br, para que vocês possam sugerir novos temas. Então, pergunte, questione, opine, que estaremos aqui para lhe ouvir e, se possível, atender imediatamente. Isso, muito boa tarde, queridos ouvintes. Eu sou Luiz Gouveia, lembrando que o objetivo do nosso programa é desenvolver temas que nos levem a uma reflexão sobre a nossa caminhada, porque nós caminhamos aqui no plano terrestre, hein? Porque a gente pergunta assim, de onde que nós viemos? Por que viemos? E para onde nós vamos? Estas são interrogações que nós frequentemente fazemos a nós mesmos, e continuem conosco, porque até o final do programa, porque hoje nós vamos falar sobre um assunto que está em voga, hein? Como o Espiritismo interpreta as guerras. Isso tudo numa visão clara do Espiritismo. E muito boa tarde, queridos ouvintes. Eu sou Nilce Pereira. Estamos aqui na Família Web Rádio. Vamos ficar juntos a tarde toda, né? Mas durante o nosso tempo de programa aqui. E nesse momento nós cumprimentamos a direção do Colégio Marconi, que teve uma visão arrojada, dando oportunidade aos seus educandos de participar de uma atividade radiofônica, trazendo para cá e formando uma parceria com a Família Web Rádio, onde os alunos terão a oportunidade de realizar as suas próprias criações. Estamos realizando o nosso programa em uma das salas diretamente do Colégio Marconi e ressaltamos nossos parabéns a esta parceria. É isso. E agora vamos à informação que costumamos, é uma informação de utilidade pública. Semanal, né? Essa daí já faz parte semanal. Utilidade pública, é isso? Isso. É sobre a nossa questão em relação às higienes pessoal, né? Porque, na verdade, a gente deveria ser um hábito, né, higiene. Eu sempre falo aqui que ainda me surpreendo com a pouca higiene ainda no geral. O brasileiro, ele é higiênico, mas você tem muitas pessoas, a gente se descuida algumas vezes em alguns pontos. Eu falo que eu trabalho na rua de vendas, eu vou muito em mercado, assim, banheiro público, o que eu vejo de pessoas sair do banheiro sem lavar a mão. Então você vai lá, ele sai do mercado, ele vai lá dentro, muitas vezes, pega o alimento, separa o que ele quer, o que ele não quer, ele pega, isso aqui não quero, mas fica lá as bactérias. E nós temos e por isso que num mundo como esse, o nosso, ele é de 8 bilhões de pessoas. As bactérias para se proliferar hoje é muito grande, é muito rápido, é muita gente. Então por isso que a gente vê muitas bactérias, muitas infecções, e não conseguimos saber de onde vem, e muitas vezes os médicos não conseguem nem perceber o que levou a isso, né?
Então, o ideal é o que os médicos nos aconselham, e nós já deveríamos ter uma educação desde pequeno nossa, não que os nossos pais não passaram, mas nós nos habituarmos. A higiene de lavar as mãos, a pandemia nos trouxe um bom hábito do álcool gel. Por exemplo, você está gripado nessas épocas que tem muita gripe, você tem dois problemas. Além de ser frio, tempo seco, você fica muito em ambiente fechado. Então o ar circula, muita gente em ambiente fechado por causa do frio e o ar circulando só ali, né? Isso. Então, se a gente tiver com algum resfriado, algum sintoma, que possamos usar as máscaras, né? Outro hábito que a pandemia deveria ter deixado em nós, para não prejudicar um outro, né? Você vê no Japão. No Japão, a maioria das pessoas, não vou dizer que todos, mas uma grande maioria, quando estão no meio assim, de muita gente, você vê todo mundo com máscara, né? As fotos no Japão, na China também, assim. Os países asiáticos, de uma certa forma em geral, eles têm essa mania. Aqui a gente vê algumas pessoas com máscara. Né? Então quando for necessário, era viável, né? Então é interessante esse hábito, né? Um hábito saudável, que ajuda não só a pessoa, mas todos que estão em sua volta. Sim. Tá bom? Isso. Então vamos lá, Zaire. Pois é, agora estamos iniciando o quadro A Casa Espírita e o Frequentador. Hoje, tirando dúvidas dos ouvintes, no qual selecionamos perguntas e responderemos dentro dos conceitos espíritas. Vamos ao questionamento e quem começará a responder será... Luiz Gouveia, anota aí de baixo. Tá. Será Luiz Gouveia. Que... Foi feita... Foi feita pela nossa ouvinte... Pela nossa ouvinte Carmela Pires da Silva, que pergunta o seguinte: se eu tivesse em um júri em face da lei dos homens, quando em presença do processo criminal, deve dar-se o voto condenativo em concordância com o processo crime ou absolver o réu em obediência ao não julgueis? Você entendeu? É uma pergunta capciosa, interessante, né? Porque você está lá no meio do júri. Então você tem que dar o seu voto lá. E você tem duas situações, né? A pessoa fez lá o que tem que fazer, cometeu um crime, e você tem que dizer, não, ele realmente é culpado. Ou você tem que falar, não, eu não vou considerar culpado porque na Bíblia manda eu dizer que não julgueis para não serem julgados. Aí entra a questão, né? Então, aí vamos nós aqui, o que a doutrina espírita fala? A doutrina espírita fala assim: nós estamos no mundo dos homens. Nós estamos no mundo dos homens. E esse não julgueis que foi dito nos evangelhos é um julgamento não de pena civil. Penal. Civil e penal. Não julgueis a uma condição de execução pessoal, de mobilidade de vida, de uma situação de vida das pessoas. Esse é não julguei se está certo, se está errado. Mas processo penal cabe ao que está na lei e você tem que atuar conforme está na lei. Mesmo porque a doutrina espírita fala assim: Deus dá a seus homens o direito de conduzir a seus homens. Ou seja, Deus conduz a evolução dos homens através dos seus próprios homens, ou seja, através dos seus próprios filhos. Por isso que nós já temos a inteligência, por isso que nós já temos na cabeça as condições de poder discernir o que é melhor e o que é pior. Então, se os homens chegaram nessa situação
de que não é apenas uma opinião que vale. Você reúne no júri umas 10 pessoas, 12, não sei quantas pessoas são um júri. Não é? E nesse júri, o que vai valer é a unanimidade. É o número máximo para condenar ou não condenar, dependendo do que a pessoa realizou ou não realizou, fez ou não fez. Então nós, como espíritos e como espíritas, devemos seguir a lei dos homens aqui nesse caso, porque nós estamos arbitrando conforme uma grande maioria, e não só a minha opinião, determinou. Então, naquele julgamento, eu segui uma maioria, e o juiz vai dar a penalidade através da maioria das pessoas. Então, uma coisa é não julgueis o comportamento. Por exemplo, uma pessoa grita, fala alto, uma pessoa se veste com uma roupa mais... antigamente a gente tinha, na minha época eu falava psicodélica, né? Nem sei se essa existe mais. Mas a espalhafatosa, uma pessoa gosta de cortar o cabelo mais esquisito, assim, fazer aqueles cortes diferentes no cabelo, pintar o cabelo de amarelo, pintar o cabelo... Isso daí é uma opção da pessoa. Então, esse tipo de comportamento que não está prejudicando o próximo, eu não devo ficar julgando. Que ridículo esse camarada, né? Na minha casa ele não entra, eu nunca vou convidar esse camarada para comer na minha casa, aquela coisa toda que as pessoas falam. Então, esse não julgueis é esse que está nos evangelhos. Mas do julgamento penal é o que você vai determinar, e não é por causa desse que está no evangelho, não julgueis, você vai falar, não, eu não julgo ninguém, eu vou absorver. E não é bem assim. Não é bem assim, porque você tem que ver o comportamento da pessoa, se está prejudicando alguém ou não. Então é isso. Então o Espiritismo, ele é a favor de, nessa hora que você está no meio de um julgamento civil, de um julgamento penal, você optar pelo julgamento penal, o que é prejudicial e o que não é prejudicial ao restante da população que está envolvida na situação. Querem falar alguma coisa? Vamos falar porque temos tempo. Eu acho que julgar é uma capacidade, né, inerente ao ser humano. Então, nós vivemos julgando. A verdade é essa. Verdade. Que fulano é assim, porque o ciclano é veste de tal jeito. Nós julgamos tudo. Tudo. Mas nós estamos encarnados aonde? Na Terra. Na Terra. E nós temos que seguir aqui as leis civis. Então, se alguém é intimado, vamos dizer assim, porque acho que não é convidado, acho que é intimado, né? A fazer parte de um júri popular, eles têm lá as características da pessoa, né? Por exemplo, ela não pode ter um passado estranho aí, né? Ela tem que ser uma pessoa coerente. E eu estava lendo sobre essa... E um dos itens é assim, pessoas ligadas a alguma religião geralmente não fazem parte, justamente por causa disso, entendeu? Para não ter tendência, né? Então, e aí, participar do júri tem as suas vantagens, por exemplo, a folga no trabalho. Eu li alguma coisa sobre isso. Agora, diante daquele processo cujo caminho é algo condenatório, né, eu estou vendo que aquele indivíduo vai ser condenado. Então, aí, eu não posso misturar as coisas,
De forma nenhuma. É como você falou, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então, se eu estou na dúvida em relação àquela situação do processo, então isso eu posso julgar, eu posso absolver, né? Porque existe aí a questão da dúvida. Agora, se eu não tenho dúvida e está tudo certo, e aí eu vou pelo outro caminho, não julgueis para não ser julgados. Aí não. Aí não, porque nós vamos passar por cima de leis, de um monte de coisa. E não pode, nós estamos encarnados. Nós podemos esquecer disso. E essa outra parte, não julgueis para não ser julgado, fica por conta do nosso dia a dia, sim, das leis morais. Agora, as leis civis, ela tem que ser seguida. Tem que ser seguida. Cumpridas, aliás, né? Cumpridas. Fala, Zaid. Interessante é que essa questão do julgamento aqui, pela lei dos homens, não é julgando a pessoa, não é? É o ato que a pessoa praticou. Interessante, né? Então a questão se refere ao ato da pessoa. O juiz nem sabe se a pessoa é ruim, é boa. Ele não quer nem saber. Ele está questionando o ato que a pessoa praticou. Então é interessante essa questão do julgar, porque precisa ter um raciocínio bem lógico, né? Nesse momento do julgar, né? E pela lei dos homens é uma questão acho que de momento, né, Luiz? Vai muito da intuição que a pessoa tem na hora, do que a pessoa também percebeu, sentiu, sei lá, o negócio é meio delicado, né? Posso parar para o Marcos? Deixa. Então, o Espiritismo, isso é bem claro, né? Assim, Nilson, você falou aí antes de eu comentar sobre essa questão de não aceitar a pessoa. Religião, ela é muito criticada. Não né? é aceitar, não achar que interfere. Não misturar. Mas aí que tá, não indicar, não. Tudo nesse país, nesse mundo hoje em dia, que está ligado quase à religião, a Deus, ao nosso Senhor Jesus, acha que as pessoas vão confundir. Só que aí o que faz que se o juiz do evento, que nem Haroldo Dutra, é espírita. E ele é o juiz. Isso vai de cada um. Não, ele é o juiz, não tem o que fazer. Então, o juiz pode ter religião. Aquele que vai julgar não pode? Não, isso aí... Há vários contrassensos. Eu pesquisei isso antes de falar, assim, que são pontos. Não, são pontos que... Eu não estou me apegando no que você falou. Estou falando, você vê como tem vários contrassensos na nossa humanidade? O juiz de direito tem a religião dele, pode ser pastor, católico, declarado que eles hoje tem lives, palestras nos YouTube. Agora, o do júri... Não, o Alexandre, mas pelo que eu entendi, assim, isso não é uma regra. Não, eu entendi. Olha, fulano é de tal religião. Não é isso. Não, mas não é uma regra, mas no fundo, na hora de escolher... São conceitos lá que eles colocam. Mas o júri, ainda bem, olha só, o júri também ele é escolhido pelos advogados, e os advogados procuram excluir... Né? Essas pessoas. Então é isso. Porque o júri é escolhido, os advogados têm a opção de aceitar ou não aceitar aquele elemento no jurado, né? Então, normalmente, dependendo do advogado, ele aceita ou não aceita. Pode ser essa questão. Mas, enfim, vamos lá para o tema. A pergunta em si, por si só, já é respondida, né? É lógico que você, dependendo do grau, você vai ter que julgar o ato da pessoa, que é o que o senhor Ataíde falou. Mas eu tenho que ter indulgência e não julgueis. Não, o cara matou não sei quantas pessoas, o cara é um criminoso, você vai falar, não tem nada a ver de não julguei. Aí não pode misturar religião. Aí é omissão, né? Não tem nada de não julguei. O camarada vai ter que ficar recluso, porque o camarada é um mal para a sociedade, ele vai continuar matando. Ele vai continuar desequilibrando a sociedade, prejudicando outras pessoas, né? Então, nesse caso aí, não julgueis. Aí o próprio ato dele condenou ele mesmo, né? Os atos. Por isso que o juiz, ele não vai pelo que a pessoa ele vai pelos autos. O problema qual que é?
o que está nos autos. Então, se teve um erro lá no começo, o juiz às vezes está nos autos que ele fez isso, ele vai julgar. O juiz não vai olhar se a pessoa que está sendo julgada pintou o cabelo dele de Ele não amarelo. é um investigador. O juiz não é um investigador para voltar você lá tem na cabelo, não delegacia tem, e julgar e investigar o caso. Já vem os autos para ele já tem. Por isso que tem um delegado, investigador, para entregar o caso para ele, o processo já. Para ele analisar e, sobre a ótica do seu conhecimento, julgar. Aí com todas as etapas já prontas, né? E no nosso caso, no caso da pergunta aqui, o que é? Você é apenas o júri. Você vai analisar o ato. Não que o que você vai, mediante a sua consciência de alguma religião que você analisar o que você possa votar. Mas nunca você tem que separar esse negócio do não julgueis com o ato da pessoa, né? Com o ato da pessoa. Porque você usar isso aí como regra da sua vida não é real. Para esse caso, não, né? Aí a pessoa fala assim, eu não vou julgar, então não julgueis. Vai, seu voto libera ele. Ele vai lá e mata mais 3. E aí? É complicado, né? Não, aí nesse caso aí, alguém que não está compreendendo nada sobre o que ele está aprendendo na religião. Que o não julgueis é no dia a dia você não condenar as pessoas. Eu acho assim, né? Só algum fanático mesmo, para não conseguir separar as coisas. É um fanático, é verdade. Mas pode acontecer. Gente. Não, mas pode. Porque com essa pergunta aqui é porque alguém já deve ter visto. Quando eu vi essa pergunta aí, eu falei, essa pessoa já deve ter visto. Ficou sabendo. Ficou sabendo que houve isso aí. Que aí tem fundamento. Aí sua pesquisa tem fundamento. Muito fanatismo, por exemplo. Então, quer dizer, você tem um fanatismo tão grande que você vai esquecer que você está diante da lei. Uma coisa é uma coisa, outra coisa não adianta. Mas... a lei já tem os seus determinantes. Você fez isso, não pode. Se não pode, a pena é 2 anos, 3 anos, 4 anos. Então, você fez, então não pode. Aí você no júri vai julgar se o camarada fez ou não fez. Se na sua ponto de vista ele merece a culpabilidade ou não. Ele fez ou não fez? Todas as provas que o advogado trouxe aqui são provas que inocentam, que ele não fez. Então, inocente. Se todas as provas que o meu advogado trouxe não foi suficiente para dizer, não, ele não fez, mas ele fez, o outro promotor lá conseguiu provar que ele fez. Então, fez. Então, você, o júri, você é o camarada da balança. Você vai julgar. Não, quem me convenceu foi o promotor. Ou quem me convenceu foi o advogado de defesa. Aí é isso que você tem que atuar. É muito sério isso, né? É uma responsabilidade. É uma responsabilidade. Agora, porque eu sou religioso e Jesus, não julgueis para não ser julgado. Não, ele não está compreendendo. O Cadêus falou aí, não está compreendendo. É fanatismo. Não se mistura as coisas. Está misturando, né? Então tá. Agora nós vamos para o seguinte. Até Jesus falou, vai e não peques mais. Cada um segundo suas senão, obras. Você só vai responder pelo aquilo que você fez. Senão cai naquela coisa, né? O filho faz uma arte e a mãe olha e fala, mas eu não vou julgar. Quando ela tem vontade de pegar o chinelo, né? Então, essa isso questão é uma questão também de não ter uma ódio, uma visão, um bom senso. Rapidamente, acontece muito o que hoje na sociedade nisso, né? Tem muitas mães que falam que o filho delas fez tal coisa porque entrou em delito porque anda com mal companhia. Por ela não perceber, fazer vista grossa, ela não percebe que quem é a má companhia daquele grupo, na verdade, não foi o grupo que influenciou, foi o filho dela que acabou influenciando um grupo pela condição dele. Então, às vezes, é o contrário. Então, se ela não tiver um bom senso ali de analisar a essência, não o filho, porque é filho dele, tem muita gente que defende filho, quer defender filho, mesmo sabendo que ele está equivocado, errado. Principalmente, às vezes, se a pessoa tem muito dinheiro, quer livrar o filho dele dos equívocos dele. O filho vai com uma arma na escola e atira lá em 4, 5... Carro, trem, aí quer livrar o filho da... Aí você está
invertendo todas as A coisas, gente vê né? muito isso, né? Então Vamos tem que lá. tomar cuidado na maneira que você enxerga Bom, os fatos, não é? A USE Guarulhos e Arujá realiza ao longo do ano eventos que visam divulgar a doutrina espírita, homenagear pessoas que realizaram trabalhos de muita relevância no espiritismo. Realizar encontros que busquem aprofundar um pouco mais sobre a relação matéria e homem espiritual. Portanto, no dia 13 de julho, portanto, o próximo mês agora, a USE Guarulhos realizará o 12º Encontro da Educação e Cultura Espírita. Tendo como ponto o tema principal o espiritismo frente às inovações sociais e tecnológicas. Para tanto, o evento contará com a participação dos seguintes expositores. Vamos lá. Em uma das salas estará a psicóloga Edna Cândido de Carvalho. Ela vai abordará o subtema bem-estar físico, mental e social na evolução do ser. Bom tema, hein? É, bom. E Jane de Castro Oliveira, advogada, que exporá sobre o subtema o papel da educação e cultura espírita na formação da consciência jurídica. E Marta Rios Guimarães, Martinha, muito militante espírita, bastante proveitosa, com vários livros, jornalistas, que trará à tona o subtema Cultura Espírita em prol da família frente às redes sociais. E o evento acontecerá nas dependências do Grupo Espírita Bezerra de Menezes, que tem uma parceria com a USE já há muito tempo. Há muito tempo, né? isso. Não, foi um dos fundadores da USE, exatamente. né? O GBEM, que está na rua Castelo Branco 279, Vila Barros, Guarulhos. Esse evento acontecerá das 8h30 às 12h30. Contamos com a sua presença e vai haver um coffee break lá no local. Olha, boca livre que tu fala. Tem cafezinho. E o café, o coffee break deles é bacana, é chique, hein? Coffee break, Luiz. E é muita coisa e boa, hein? E você poderá fazer a sua inscrição através da Secretaria dos Centros Espíritas da cidade de Guarulhos ou pelo telefone 11 99854 1492. É com você, né, Falar Nilce? com quem, hein? É Canilce. Canilce. Pode mandar pelo meu WhatsApp, tá? Aí já vou colocar lá e a pessoa já estará inscrita. Que é esse número aqui, né? 99854 1492. Mesmo porque serão 3 salas diferentes e a pessoa tem que optar. Eu quero ouvir esse tema. Então, e no final, eu não acabei de saber. No final, haverá aquele Mesa redonda? No final, haverá sim uma mesa redonda onde os participantes poderão fazer suas perguntas. Por exemplo, você assistiu a psicóloga e quer fazer uma pergunta de direito, você pode perguntar para a advogada, ou quer fazer negócio da escrita. Eu posso fazer uma pergunta para a jornalista. Olha, gente, esse evento, ele já está há 12 anos, nós estamos na 12ª edição. Isso. Né? E é um evento que acrescenta muito para quem for participar. Os expositores são bons, né? Tem um vasto conhecimento. Então, quem for só vai lucrar. É verdade. Muito então, bom. nós estamos aqui convidando 99854 1492. Nós temos lá a área jurídica, a área social e também a Martinha, que ela vai falar sobre as redes sociais para o adolescente, para a criança, a inteligência artificial. Né? Então,
Muito bom. Muito bom, nós Muito estamos bom. convidando vocês. Obrigado. E exatamente nesses instantes iniciamos nosso segundo bloco do programa, focando uma visão espírita sobre a vida. Isso, Ataíde. Amigos, hoje nós vamos falar de um assunto que está aqui na boca do povo, né? Ele tem um tema chamado Como o Espiritismo Interpreta as Guerras. É um negócio bem interessante, né? Hoje... Como é que nós espíritas vemos esse processo da guerra? Opa! E é para isso eu vou ler um trecho aqui de um comentário do nosso amigo Marcelo Henrique, não é? É uma matéria que ele publicou falando como o Espiritismo interpreta as guerras. Então vamos lá. Ele diz assim, ó, e nós aqui pegamos porque concordamos. A história de nossa civilização é pródiga de conflitos bélicos em todas as eras. Contudo, ganha especial relevo a existência de guerras em épocas nas quais o desenvolvimento intelectual, o alcance do estágio civilizado para a quase totalidade dos agrupamentos humanos e a existência de canais de diálogo, interação e convivência já deveriam ter deixado para trás, como um simples relato retrospectivo, o eclodir de lutas armadas. Contudo, não é o que ocorre, não é, né, amigos? Em grande parte, porque as nações são chefiadas por indivíduos, e estes, com maiores ou menores poderes, têm em suas mãos a decisão de declararem de luta ou pela celebração da paz, assim como as coletividades, umas mais que as outras, possuem valores e predisposições para a beligerância e a intolerância, inclusive religiosa ou étnica, ocasião em que a vontade do soberano representa a da maioria do seu povo. A cada conflito, desde que a filosofia espírita foi trazida ao conhecimento humano, é comum encontrarmos ensaios procurando entender a função e os objetivos da guerra para a humanidade. Delineamentos básicos no entendimento espiritual sobre os conflitos armados são, por certo, encontrados em O Livro dos Espíritos, merecendo, ainda que de modo breve, remissão e reforço. Kardec, aliás, no processo de organização, os ensinamentos trazidos pelas inteligências desencarnadas, cunhou tópico específico na obra pioneira, dentro do capítulo 6, Lei da Destruição, da terceira parte, a que disserta sobre as leis morais, nos itens 742 a 745. De maneira geral, assim, as guerras no conceito espiritual enquadram uma ocorrência compatível com o grau de desenvolvimento dos seres e coletividades, do modo que nos mundos superiores ao nosso elas não mais ocorrem, visto não haver ódios e discórdias, já que ninguém deseja provocar danos aos semelhantes. Comentário de Kardec junto à questão 182. Elas desaparecerão nesses orbes porque os homens compreenderão a justiça e praticam a lei de Deus. Item 743 do Livro dos Espíritos. Embora para os homens possa, em função do nível de compreensão
justa causa para a eclosão do belicismo, os espíritos pontuam que muitos homens só se comprazem na discórdia e na destruição, pouco importando a justiça da causa. Esse está no item 542. O fanatismo e a motivação religiosa das guerras representam a ligação entre os espíritos encarnados e desencarnados, sendo que estes últimos impelem aqueles ao conflito. Não prosperam, pois, as justificativas fundadas em Deus ou em sua palavra para o cometimento da violência. Isso está no item 671 do Livro dos Espíritos. São decorrências da predominância da natureza animal sobre a espiritual e do transbordamento das paixões, que está no item 742. Servem para a liberdade e o progresso sociais, mesmo que presente temporariamente a escravidão. Isso está nos itens 744 e 744A. Aqueles que provocam as guerras para delas obterem proveitos ou satisfazer a ambição de mando são grandes culpados e irão, presta atenção, irão expiar seus erros por muitas existências. Isso está no item 745 do Livro dos Espíritos. Então dizem os Espíritos, no entanto, que o bem, ao se proliferar ou preponderar, gera influência direta nas legislações. Aí nós vemos as mudanças das leis, as mudanças para melhor. E na gestão das nações, que, refletindo os interesses renovados dos seus povos, a demoestam e impedem, mesmo com o uso da força a princípio ou mediante estratégias de conversão e pressão política, ações violentas e invasões de competências e jurisdições, tratando-os com rigor e represália. As grandes convulsões, assim que as guerras encerram, vão pouco a pouco se acalmando, para dar lugar a uma coletividade renovada e harmonizada, não sem sobressaltos e custos. Olha só a dedução que se faz. É por isso que a filosofia espírita encara o belicismo como um instrumento social, humano, para a moralização e a progressão dos indivíduos e dos povos. Isso daí, depois nos comentários, nós vamos falar sobre a lei da destruição, que é isso que os espíritos falam. Às vezes é necessário destruir para construir. Já que, a par das mortes e da destruição, novas ideias são semeadas, acalentadas, vicejam e se engrandecem no sentido da renovação das coletividades. Para alcançar o status social de fraternidade verdadeira, no entanto, é fundamental investir na erradicação dos males derivados dos vícios, status social da fraternidade verdadeira. No entanto, é fundamental investir na individual que provém do orgulho, do egoísmo, da ambição, da cupidez e dos excessos em tudo. É fato que a exacerbada materialização dos interesses humanos excita a cobiça, a inveja, os ciúmes de uns em relação aos outros, gerando ódios, disputas, materializações de interesses humanos, disputas, processos conflituosos, guerras e todos os males engendrados no íntimo dos homens.
Isso está um trecho publicado no portal Espiritismo com Kardec, intitulado Como o Espiritismo Interpreta as Guerras, de autoria de Marcelo Henrique. Eu achei um artigo muito bom. Realmente é isso. Presta atenção, quando ele fala assim, e os espíritos falam, os responsáveis terão a consequência. A consequência que é a lei de causa e efeito atuando por muito tempo. E isso ainda, as guerras hoje, o Espiritismo ainda vê como uma fase predominante do nosso animal irracional que nós somos. Então eu gostaria que vocês falassem, que eu já estou meio perdendo a voz, que quando eu li essa matéria eu já falei muito. Então vamos lá. Né? Vamos lá, quem gostaria de começar falando? A flor do nosso programa. Jogar para a Nilce, que já fez as... Hoje ela está moderninha, né? Nos bastidores aqui, ela só está nas redes sociais. Foto aqui, foto ali, vídeo. Mas, que coisa. Está moderninha hoje. Vai lá, Nilce. Marcelo, né? Do ECK, né? ECK. Ele tá esse artigo, ele colocou muitos itens do Livro dos Espíritos. Eu fiz uma anotação aqui do item 742, eu anotei. Qual a causa que leva o homem à guerra? Predominância da natureza animal sobre a espiritual e a satisfação das paixões. Em situação de barbárie, as provas só reconhecem o direito do mais forte. E é por isso que para eles é um estado normal. E à medida que o homem progride, ela se torna menos frequente, porque ela evita as suas causas. E quando ela se satisfaz, ela se faz necessária, ele sabe adiantar-lhe, quer dizer, a humanidade já está mais adiantada, é isso que ele quis dizer. Isso. Então, assim, por que o homem tem aquela coisa de querer guerrear? Né? Por quê? Primeiro, assim, arrogância. Você pensa diferente de mim, então eu vou lhe punir por isso. Então é aquela natureza do ego. Eu vejo assim, primeiro o ego. O meu país é melhor que o seu. O ego. Eu sou. Né? Eu posso, e com o meu poder eu coloco uma guerra mundial. Olha só, olha que lindo, né? Sarcasticamente falando. E aqui o Kardec fala, nós ainda estamos naquela natureza animal, assim, sem evolução. Então, nós não aprendemos ainda os ensinamentos do Cristo, que é da paz, do amor, do amar ao próximo, do caminhar junto, né? Aquela coisa do desenvolvimento que não deve ser para um só, sim para todos, ou seja, a igualdade. E nós ainda estamos dentro presos nesse buraco aqui do egoísmo. Então, é o medo de perder meu poder, o poder, né? A importância, principalmente diante do mundo. Então, são puro egoísmos, e para isso cria-se as armas, né? Tudo que é bélico, extermina-se uma cidade, uma nação, né? Causa-se 1000 prejuízos, sofrimentos dos mais sofrimentos, e nós já tratamos de um assunto equivalente aqui, que nós falamos da paz.
E foi quando nós comentamos que até na guerra as pessoas querem a paz. Isso. Principalmente aqueles irmãos que estão sofrendo mesmo ali, na pele, estão pagando pelo egoísmo, geralmente de duas lideranças, né? Porque através uma liderança não concorda com a outra vai em sentido contrário, né? E prejudica-se, na minha opinião, assim, a evolução material e espiritual da humanidade. Material por quê? Porque enquanto o A solta uma bomba lá no país do B, ele está destruindo vidas humanas, animais, ele está destruindo indústrias, igrejas, moradias e tudo mais. Tudo isso terá que ser reconstruído. Então, olha o estrago dessa paixão exacerbada que nós estamos aqui ainda. Então, a gente está caminhando, na minha opinião, ainda a passo de formiguinha. Porque se em 2025 nós estamos vendo o que nós estamos vendo aqui, no mundo, é verdade. É porque nós estamos ainda, acho que nem engatinhando ainda. Isso. Então, essa questão 745 aqui, ela é muito clara. Por quê? O que leva à guerra? Verdade. E a gente não pode concordar com essas saídas. Porque, lógico que o país que vai fazer guerra, ele vai fazer uma propaganda tentando incutir na cabeça dos seus cidadãos que aquilo é melhor para o seu país. Exatamente. Por quê? Porque ele tem que convencer as pessoas que ele está certo, que ele vai assumir uma guerra e ele está certo. Ele não quer ser o culpado, o grande culpado daquelas mortes todas. Então, e impondo, né, uma coisa aí, sabe, é uma coisa tão mesquinha. Tão mesquinha. Você que tem a falar, o doutor Ataídes. Agora ele foi. É uma coisa muito interessante essa questão da guerra, porque é uma predominância, como diz a própria questão, do material sobre o espiritual. Daí gera toda essa situação. Agora, uma coisa que é impressionante é que esses comandantes da guerra lá, os cabeças, vamos dizer, que são os seres humanos, estão aqui na Terra, encarnados para evoluir e tal, e etc e tal. Será que em nenhum momento passou pela mente deles que isso que eles estão fazendo traz umas consequências violentas para eles? Para eles. Será que eles não imaginam que quantas reencarnações eles vão ter que resgatar isso, né? E quantas perseguições de obsessões. Exatamente. Quando eles deixar a carcaça física, quantos que ele vai se deparar do outro lado? Você já imaginou uma situação dessa? Então, é muito grave uma situação dessa, né? É lamentável. Então, mas, como o próprio Kardec traz lá a questão da destruição, quer dizer, é necessário que haja destruição para começar tudo de novo, né? Para nova, enfim, faz parte da evolução, então. Né? Mas ai daquele. É a questão do escândalo, né? É necessário que haja o escândalo, mas ai daquele por quem vier o escândalo. Isso ninguém vai escapar, não. Vai ter que arcar com essa responsabilidade. Então, é uma questão de muita reflexão, que precisa ser muito analisada, muito refletida para essas pessoas que estão agindo dessa forma, né? No mundo de hoje, nós estamos em 2025 e estamos vendo... Século XXI já, né? Século XXI já. E ver essas coisas acontecer,
A gente vendo a doutrina espírita, fica imaginando, nossa, como é que ainda pode, né? Nessa época ainda ter mentalidades assim. Tão feroz, né? Feroz, tão, nossa, o que será que passa pela mente deles, desses irmãos? Né? O que será que passa, né, Luiz? O que será que passa pela mente deles? Não tem outro pensamento do que o mal. O espírito ainda está colocado no nível mal. Eu acho que eles pensam assim, quando eu vou morrer e acabou tudo e pronto, não vou responder por nada disso. Eu acho que é isso que eles pensam, né? Acho que não pensam. Não pensam, né? Nem pensam, né? Porque... Agora, vamos lá, Aleixo. A predominância do orgulho e do egoísmo ainda no ser humano, né? São espíritos que estão mais perto da barbárie, do primitivismo, do que de uma evolução espiritual. Ponto principal é esse. Eles não acreditam na continuação da vida. Só essa vida. Então eles querem o poder, a dominação, querem sair do mundo como todos os senhores da guerra da história passou, como os conquistadores, através da violência, da barbárie, mas não pensam que os seus nomes no futuro vão ser odiados, não vão ser idolatrados nem amados. Nenhum senhor da guerra foi até hoje idolatrado. Ele é tido, ele pensa na consciência dele que ele vai ter o poder eterno, que ele vai ser glorificado. Não, ele não vai ser alguém que... Eles são responsáveis por milhões de pessoas morrendo, milhões. Países destruídos, de todos os lados que são envolvidos nessas tramas são responsáveis. Então, o espírito envolvido no poder, na ganância, na predominância do orgulho e do egoísmo, e com essa visão de uma única vida, ele infelizmente usa o poder para a dominação, né? Então gera esses problemas que nós vemos ao longo da humanidade, já estourou 2 guerras mundiais nessa humanidade, esses problemas que nós vemos hoje, e o espírito, ele assim, o sentimento de poder é tão grande que ele quer ludibriar uma humanidade, não é só o país dele. Porque ele vem falar que ele está fazendo isso em favor da paz. E eu vejo milhares de pessoas, líderes do mundo, pessoas inteligentes, intelectualmente evoluídas, achando que o cara está defendendo direito de defesa de todos os lados, não estou falando de um lado. Tinha direito de defesa jogar bomba no outro ser humano, matar criança, derrubar o hospital. Então, olha a consciência desse espírito. Os caras derrubam o hospital com criança, toca fogo em mulher, criança, joga bomba um no outro sem a mínima compaixão. Perde a noção de tudo. Não, exatamente. É verdade. O cara perdeu a noção do que está fazendo. Então, você vê como é complicado. Então, mas ele não deixa de ser nosso irmão perante Deus. Isso. Então, o que nós podemos fazer? Prece. Que isso se acalme, que isso chegue num fim, que as pessoas se entendam. Que nós não tenhamos mais isso no nosso planeta. Né? Que um dia não vai ter. Um dia não vai ter. Esperamos que isso passe, que esses líderes da humanidade que se envolvam com esses eventos coloquem a consciência. E o inteligente, que às vezes Deus está na sua consciência. Que desperte essa lei de Deus para exercer a paz, para que esses eventos tristes não continuem, né? Bom, agora é que o tempo, pena que o tempo já se foi. Então nós temos que agradecer, mas realmente aqui tem as perguntas 742, 43, 44, que é a lei da destruição, que fala sobre a guerra. É um termo bastante Então rico, leiam. Vai no Livro dos Espíritos. Você que não tem Livro dos Espíritos, vai em qualquer centro espírita perto da sua casa, ou se não no sebo, pega o Livro dos Espíritos e você vai na pergunta de 740 e em diante. Tem muitas questões. Tem muitas questões interessantes e muitas explicações dos Espíritos. Porque nosso tempo, infelizmente, nós já está acabando. Então, Marcos Aleixo vai continuar aqui. A USE Guarulhos é um órgão ligado à União das Sociedades Espíritas. USE estadual é ligado... A USE Guarulhos é um órgão ligado à USE estadual, que significa União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo. Caso, se você deseje nos conhecer melhor, visite nosso site useguarulhos.com.br, onde encontrará o endereço de um centro espírita mais próximo à sua residência.
E nesse momento, nós vamos elevando o nosso pensamento. E nesse momento, vamos elevando o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, e vamos emitindo vibrações de paz, de luz, de conforto para todo o nosso planeta Terra, para que todos os conflitos existentes que possam ser superados, que os governantes possam raciocinar a respeito das coisas atrozes que vem acontecendo, coisas que prejudicam a todos nós, prejudicam o mundo de uma forma geral. Então, as nossas vibrações, para que a paz, a compreensão possa atingir os corações de toda a humanidade. Que assim seja, graças a Deus. Isso, e eu agradeço a vocês, amigos ouvintes, pela atenção e peço a vocês, continuem a nos prestigiar. Agora nós vamos formar um grupo de WhatsApp que vocês vão estar acompanhando. Toda vez que tiver o programa, nós vamos dar um lembretinho para vocês. Felicidades e que Deus abençoe a todos. Eu também me despeço, agradecendo a Deus, a Jesus, por essa oportunidade, agradecendo aos amigos aqui presentes, ao Luiz Leite, o nosso técnico, e agradecendo a toda a espiritualidade que nos permite estarmos aqui juntos, passando essa lição de aprendizado no nosso caminho da evolução espiritual. E temos que agradecer ao Colégio Marconi também por essa oportunidade, e agradecemos também a todos os ouvintes que nos participaram, que nos ouviram, aos todos os ouvintes, e assim nós agradecemos por tudo e prometendo que a semana que vem, se Deus quiser, estaremos aqui novamente, em nome de Deus, de Jesus, nosso Pai e nosso Mestre, e que assim seja. Muita paz. É isso, companheiros. Um grande abraço, gratidão por mais essa oportunidade. A equipe espiritual da USE que nos ampara, nos auxilia. E aos nossos queridos ouvintes, que Deus e o nosso Senhor Jesus possa abençoar a todos. Eu também deixo aqui meu abraço a todos os ouvintes, a equipe da USE, ao Luiz Leite, nosso diretor, e que possamos ter aí um bom fim de semana, né? Hoje é terça ainda, mas que possamos ter uma boa semana, e até terça-feira que vem. Família Web Rádio e o programa Focando uma Visão Espírita sobre a Vida, com a equipe da USE Intermunicipal Guarulhos e Arujá. Família Web Rádio, fazendo parte da sua vida.